Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, quero ler com você um texto que você conhece, que é a oração do Pai Nosso. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Quero ler. Capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendita a oração, Jesus. Traz tantas verdades, mas a maior verdade por trás é: nós podemos nos relacionar com o Pai. Temos acesso livre. Podemos nos aproximar de Ti, como diz as Escrituras, com ousadia. E é o que nós fazemos agora. E pedimos a Ti, Espírito Santo, revela a nós as Tuas verdades, as Tuas riquezas, dentro desse texto, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. É uma das orações, ou é a oração mais clássica, mais conhecida do cristianismo e de outras religiões. Uma oração que é mencionada em muitas ocasiões. E eu me lembro que fiz alguns enterros em que tinha pessoas, várias espiritualidades, várias religiões. Depois de trazer, compartilhar a palavra, orar, eu já terminei com essa oração. Um tipo de oração assim, que todos conhecem e todos fazem, sabem mencionar. Oração que aprendemos até de cor. E Jesus, nesse contexto, ele está ensinando a orar, está no Sermão do Monte, está pregando o Sermão do Monte, e o assunto agora é a oração. E no versículo 7 ele diz: repreende aqueles que oram de forma repetitiva. Aliás, ele diz vãs repetições, usa esse verbo vãs, ou seja, são repetições vazias, são orações que não têm conteúdo de alma, tem lábios. Deus não quer esse tipo de oração. Esse é um grande ensinamento. Deus quer que a sua oração, apesar de faltar palavras algumas vezes, mas seja inteiro de você. Ué, pastor, como é que ora sem palavras? E a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Quantas vezes você vai separar um tempo, parar na presença de Deus, e aquele tempo que você vai parar, talvez lhe faltem palavras para descrever o que você sente, o que você está vivendo, o que você está sentindo. Talvez seja tão forte, tão avassalador dentro de você, que você só pode dizer assim: me ajude, me socorre. Eu já fiz oração desse tipo: Senhor, me socorre. Só essa oração. Eu não narrei a dor, não tinha condições, mas eu falei: me socorre. Eu não tenho dúvidas que orações como essa, o Espírito Santo sabe traduzir. É uma oração que tem ali você por inteiro. Mas aqui está uma oração modelo que tem muito para nos ensinar. E eu quero trabalhar aqui sobre aspectos da identidade de Deus a quem nós oramos. E que Jesus revela, expõe aqui. A identidade de Deus. Quem é Deus? Nós vamos mostrar aqui para vocês, dentro dessa oração, em blocos, alguns aspectos dessa identidade. E é importante saber por quê. Porque conhecer Deus minimamente é o que nós precisamos para nos relacionar com Ele. Como me relacionar com Deus se eu não conheço, se eu tenho uma ideia vaga,
Você tem uma ideia apenas de que ele é um criador. Essa todos sabem. Quando você vai evangelizar alguém e você fala sobre Deus, e a pessoa já imediatamente, ela se posiciona como se soubesse. E diz assim, eu conheço Deus, eu respeito Deus, eu oro a Deus, ele fala comigo, e talvez muito daquilo que ele falou seja verdade. Entretanto, a Bíblia nos revela este Deus, a identidade dele. A Bíblia nos revela quem Deus é, para que nós possamos nos relacionar com ele. Quando Deus se revela, aliás, a Bíblia revela Deus porque Deus permite ser revelado. Aqui é a primeira grande premissa. Você não pode se relacionar com Deus a menos que ele se revele a você. E Deus se revelou ao homem através de Jesus, através da palavra dele. Aqui está algumas características dessa identidade que eu vou conversar aqui com você. A primeira delas está no início da oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Uma identidade de Deus. Pai nosso. E aqui Jesus, quando menciona essa identidade, ela é refutada pelos judeus. Os judeus não têm um olhar para Deus como um pai. Pai traduz aproximação, elos, vínculos afetivos. E judeu não tem esse olhar. O olhar do judeu a Deus, aliás, a Bíblia fala, os escritos, judaicos, a Bíblia dos judeus, não menciona sequer o nome Deus. A tradução que existe do nome é Iavé. Não tem uma consoante, não tem uma vogal, só consoante. Há um respeito tão grande que não tem essa identificação. Há um temor gigantesco. E aí Jesus aqui quebra um paradigma. Jesus, ele quebra isso. Quando ele menciona Pai Nosso, essa identidade é a identidade que eu e você devemos sempre começar nas orações. Meu Pai. Numa outra expressão, Jesus usa Abba Pai, Paizinho. Essa identidade é a identidade de alguém que está talvez órfão espiritualmente e que não tem, quem sabe, aquela identificação de um Deus que cuida. Pai apresenta-se como alguém que cuida, que provê. E aqui tem outra parte da oração que apresenta também essa identidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, suporta essa identidade de pai, um pai que provê, um pai que cuida, um pai que direciona, um pai que acolhe. E é tão bom quando nós estamos arrebentados na vida, quando estamos sufocados, quando fomos feridos, quando fomos ofendidos, e a gente chega na casa de Deus e a gente recebe um acolhimento divino. Quando já receberam isso? Um acolhimento do Pai. É uma oração, é um louvor, é uma pregação, ou é alguém que te abraça, mas você percebeu Deus nesse momento te acolhendo como pai. Um pai que sorri, um pai que abraça, um pai que compreende, um pai que identifica dores, um pai empático, que tem empatia, um pai que alegra, um pai que te inspira. É o teu Deus, é o meu Deus, do qual você pode aplaudir a Ele em sinal de gratidão por esse pai. Que alegria ter um pai assim. E essa família, a identidade biológica que Deus construiu na terra, a identidade familiar, pai, mãe, filho, que hoje há tanto ataque sobre esta unicidade da família, tão atacada. Essa identidade revela exatamente como Deus quer ser tratado. Como é bom quando você tem, talvez, não sei quando você teve essa identificação, mas como é bom que você tenha uma identificação com um pai, que você pode confidenciar, falar, falar das suas preocupações, falar do dia a dia, do seu cotidiano. O Arthur, meu filho, eu vou buscar ele na escola e ele, quando entra no carro, ele já vem falando tudo que aconteceu com ele durante o dia e na escola. Aí a Lorena, que antigamente entrava no carro e pedia o celular, de tanto ver o Arthur falar, agora ela fala também. Aí um dia, para vencer ele, falar assim, fiz mais do que você, ela foi falando da escola,
Aí eu fui, depois de pegar ela, ia pegar o Arthur, ela continuou falando. Aí cheguei em casa, ela continuou falando. Aí quando sentamos à mesa, continuou falando. Aí quando a gente ia comer, ela terminou e falou, agora pode falar, porque eu já falei desde a escola até agora, venci você. Mas é tão bom você ter essa liberdade para conversar e falar, ei, por favor, veja Deus como alguém que você pode confiar, confidências, aleluia, que você pode falar do seu cotidiano, fale do seu dia. Ah, mas ele sabe, mas ele gosta de ouvir. Muitas coisas eu sei dos meus filhos, mas eu gosto de ouvir eles. É prazeroso ouvi-los. A criança tem uma visão de mundo diferente da minha, que pode enriquecer a minha visão. Converse com um adolescente para você ver como ele tem uma percepção que vai te ajudar demais, quem sabe, a entender a sua própria vida. E Deus gosta de ouvir, mas gosta de ser ouvido. Que alegria se relacionar com esse Deus que é Pai. Mas o texto avança, e o texto agora, a oração, ela vai numa crescente, e a segunda parte, o segundo refrão, talvez, dessa oração é: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu estou falando aqui, descrevendo algumas faces da identidade de Deus. A primeira é como Pai, mas tem uma outra: Senhor. Venha o teu reino. Ele é o rei, ele é soberano, ele é o Senhor que governa, ele é um governante, ele é um governador, ele é um Deus que, sabe, o reinado dele se expressa e sobrepõe a todos os reinados. E é muito importante que todo cristão, quando vem para Jesus, a primeira identificação que ele vê no Deus é a identificação do Pai que o acolheu, que o perdoou, que o amou. Mas na medida que você vai avançando e crescendo na fé, eu devo desenvolver uma outra visão dessa identidade de Deus, não só como Pai, mas eu devo olhar Ele também como um Senhor, como um governante. E aí vai merecer não o meu amor somente, mas o meu temor, o meu respeito e a minha admiração. Talvez falar isso, você fale assim, pastor, por que falar isso? Porque talvez esteja faltando muitos cristãos esse olhar de um Deus que é Senhor, que tem um reinado, que tem um jeito que criou para nós um jeito de ser, e que eu preciso olhar como é esse jeito de ser, e dizer assim, então quero obedecer. Se relacionar com Deus como Senhor, exige de mim, de você, o quê? Um senso de obediência. Um temor. Você sabe qual a diferença de medo e temor? Deus não quer que você sinta medo, mas Ele quer que você sinta temor. O medo está muito relacionado a receber um castigo, se eu não fizer, eu vou ser demolido, eu vou morrer, Deus vai me matar. Não é assim que Deus quer. Mas Deus quer ser visto e temido quando você olhar e falar assim, em relação a respeito. Eu respeito, eu reverencio o que Deus pensa sobre este assunto, sobre esse meu comportamento. Mencionei muitas vezes, e é bom porque eu li o livro, mencionei esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus, é o título do livro. E a tese do livro é um pastor que decidiu levar a igreja toda a trabalhar por um tempo a vida dessas pessoas, tomando decisões, vivenciando o seu dia a dia, o seu cotidiano, com essa pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria agora? Mexendo, se envolvendo com dinheiro, com pessoas, no comércio, em tudo. Nas relações, e muitas relações são conturbadas. E pensar assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Eu penso que todo cristão deveria ter isso como tese. Um padrão de vida. O que Jesus faria no meu lugar? Vai gerar em nós um temor. Porque eu me relaciono com esse Deus só como Pai, vai criar deformidades em você. Você vai ter um olhar parcial sobre Deus, um entendimento parcial. É uma caricatura de Deus, só Deus amor, Deus é Pai, Deus me ama, Deus é Pai, ok, ama, mas Deus não quer que você se relacione com Ele apenas nesse caráter da identidade dEle, mas Ele quer que você entenda que Ele é um rei, que Ele é Deus, que Ele é soberano, ou resumindo tudo isso, Ele é Senhor. Venha o teu reino, seja o meu Senhor, governe a minha vida, diga para mim o que eu tenho que fazer, dirija os meus passos. Qual é o teu padrão moral? Qual é o teu padrão ético?
O mundo diz e prega, cada um com o seu padrão, cada um tem a sua ética, cada um tem a sua moralidade. Ok, beleza. Cada um com a sua verdade. Mas aquele que me criou, aquele que é Pai, aquele que é soberano, aquele que é Senhor, ele sim é a fonte da sabedoria, ele sim é a fonte de todo comportamento humano, onde eu posso identificar e dizer, é assim que eu devo viver. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aplauda mesmo ao Senhor, ao Deus que é Senhor. Você aplaudiu ao Deus que é Pai, agora aplauda ao Deus que é Senhor. E o texto vai continuando, o pão nosso cada dia nos dai hoje, é o Pai, já falei aqui, e aí em seguida diz assim como nós perdoamos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-me, porque eu tive um comportamento assim também. E sabe que caráter, que identidade é essa aqui? De juiz. Julga aqui agora esse meu comportamento. Perdoa-me. Julga com o teu senso de justiça. Julga nos teus parâmetros. Juiz. E a Bíblia fala que ele é o justo juiz. É um texto da Bíblia que fala. Ele é Pai, ele é Senhor e ele é o quê? Juiz. Essa identidade nos traz paz em relação às injustiças que vemos cometidas no mundo. E acho que muitas vezes nós sofremos também. E que causa em nós uma indignação. E tomara que pare por aí, porque a Bíblia até nos autoriza a ter indignação. Fala assim, ó, irai-vos, completa para mim alguém. Mas não pequeis. Existem parâmetros espirituais. Deus te dá até autorização, porque Ele sabe que matéria-prima você é formado. Deus sabe exatamente que você tem nas suas emoções um aspecto desse tribunal da alma, também de um senso, uma sede de justiça, e que muitas vezes vai provocar em você uma ira, uma chateação, uma raiva. Mas observe bem, porque aí tem os limites que Deus estabeleceu. Por favor, não peque. Não crie em você um senso. Tenha raiva, tenha ira, mas não tenha vingança. Não tenha sede de vingança. A Bíblia diz que a vingança é com o Senhor. Tenha ira, mas por favor, observe bem que há um juiz. A sua ira, você pega essa ira e leve não ao Deus Pai, não ao Deus Senhor, mas ao Deus juiz. Senhor, julga aqui a minha guerra, julga aqui a minha vida. Senhor, como o Senhor está vendo o que está acontecendo? Julga isso aqui agora. Acredite, Deus vai julgar. E quando Ele julga, irmãos, o juízo dele é perfeito. E a sentença que Ele dá é perfeita. E você pode ser absolvido, você pode ser culpado. De um lado ou do outro, sinta-se amado, porque mesmo que você se flagre culpado, a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Ele vai te corrigir. Quando se vê culpado, olha, você tem uma parcela de culpa nisso, olha, isso aqui você pecou também. Ele está julgando você, mas não se sinta desamado por isso. Ao contrário, o justo juiz, ele não vai ser parcial nessa situação. Ele vai ser imparcial, ele vai falar realmente se está sofrendo, que pena. Mas olha aqui, se você pudesse agir dessa forma, talvez iria amenizar e mas vou julgar. Ele sabe julgar, mas ele quer ver você dizendo assim, Senhor, a sentença é sua. Aleluia. O julgamento é seu. Eu tenho o meu, mas tem o seu, Deus. Justo juiz. Eu tenho que treinar o meu coração a se relacionar com Deus Pai que me acolhe. Há um Deus que Deus que é Senhor, que governa. E há um Deus que é juiz, que sabe julgar as minhas batalhas. Sabe, irmãos, esse texto ele vai avançando. E como eu disse, vai numa crescente. No versículo 19 diz, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mais uma vez, ele se apresenta como um pai. E por 3 vezes ele se apresenta como um pai, diante da oração que vemos aqui ele como Senhor, como juiz. E aqui eu quero andar já para o tema dessa mensagem, para dizer para você, se ele se apresenta por 3 vezes como pai, ele está dizendo que vai sobressair para valer em todos os aspectos da minha identidade. O que vou fazer valer nesse relacionamento contigo, essa é a minha identidade de pai. Se de alguma maneira você me vê como juiz, eu julgando sua vida, acredite. Nesse momento que eu estiver julgando, eu vou julgar, mas vou julgar como um pai. Aleluia. Se de alguma maneira você vê
que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é absoluto, que Ele sabe julgar as nações, que Ele governa as nações, melhor dizendo, que Ele governa os macros e micros eventos da vida. Quando eu olhar para isso, Ele vai dizer: eu estou governando em tudo ao seu redor, inclusive a sua vida, se você autorizar eu sentar no trono do seu coração. Então, tenha um olhar como governador, Senhor, mas saiba que esse Senhor é seu Pai. Ah, irmãos, fica tão gostoso, fica mais alegre, fica mais suave, fica melhor se relacionar. Imagine se eu me relacionar com Deus Senhor, pode, ao invés de temor, ter medo. Eu conheço inúmeras pessoas que se relacionam com esse Deus assim, e são pessoas amargas, pessoas que se tornam cruéis, pessoas que criaram religiões, que disseminaram mal em nome de um Deus que é Senhor, e que diz assim: Ele julga a terra, e nós devemos, e avança com um ímpeto contra outras pessoas, ou contra outras civilizações, porque entenderam que esse Senhor só tem essa característica: Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele precisa do respeito. Precisa, mas quando você entregou a vida a Jesus, irmãos, em João capítulo 1, versículo 12, diz que Ele nos recebeu. Todo aquele que receberam Jesus garante que nós somos filhos, filhos de Deus. Filhos é a primeira identidade que você ganha. E se você ganha a identidade de filho, qual é a do Pai? Qual é o de Deus? Pai. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é juiz. Mas quando Ele estiver agindo na sua vida como Senhor e juiz, acredite, por trás, no pano de fundo de trás, Ele ainda é seu Pai. Eu quero encerrar com essa cena assim. Imagine você diante do tribunal. Naquele tribunal está lá, né, a capa preta do juiz, todo aquele cerimonial, julgando, cara fechada, e você ali olhando, por dentro você está como? Sorrindo por dentro. Ele é o juiz ali naquela hora, mas atrás daquela capa é o meu Pai. Ele está me julgando. Ele pode me sentenciar, mas não vai ser para a morte. A sentença dele é para provocar em mim um arrependimento. Ele pode julgar a minha guerra, ele pode dizer assim: olha, realmente eu vou tomar suas dores, eu vou cuidar de você, eu vou, sabe, despertar-me como um justo juiz e como um general de guerra, e vou avançar e batalhar suas guerras. Mas ele também não deixará de julgar e dizer assim: se você fosse diferente nessa área. Mas quando ele fizer isso, se você se sentir doído ou doída, olhe para ele, é o justo juiz julgando, mas é o meu Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O teu é o reino, o teu é o poder, o teu é a glória. Se resume nos três: é o meu Pai, é o meu Senhor e é o meu juiz. Vamos repetir isso junto? Vamos lá? 1, 2, 3. É o meu Pai, é o meu Senhor e é o meu juiz. Treinamos, ficou mais ou menos. Vamos fazer bem. Vamos dizer no 3. 1, 2, 3. É o meu Pai, é o meu Senhor e é o meu juiz. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Nesta oração final que eu quero conduzir você em oração, como é que você vai chegar a Ele agora? Você precisa de um acolhimento nível Pai? Você precisa de que Ele julgue, seja o juiz e diga: eu não aguento mais, olha o que está acontecendo na minha vida, julga isso aqui. Você precisa que Ele seja teu Senhor agora e: Senhor, governe aqui minha vida, governe aqui esse bairro que eu estou vivendo, tanta violência, governe aqui a minha cidade. Aliás, Ele não perde controle, mas muitas vezes Ele pede que intercessores se coloquem na brecha para interceder por algo, por alguma área da vida, do dia a dia, da cidade, de um bairro, ou aspectos como de crianças, de adolescentes, jovens. E Ele conta com intercessões. Ele continua governando, mas Ele tem essa parceria misteriosa. Apesar de soberano, é um mistério. De gostar de ouvir a sua oração dizendo assim: Senhor, olha essa causa, julga isso. Deus governa isso aqui, não deixe isso desgovernado, não. Ele gosta de ouvir isso. Como é que vai ser sua oração agora? Eu não sei, mas eu quero que você faça ela. Feche seus olhos.
Senhor Deus, nós oramos, Senhor, nesta manhã. Comecei na oração dizendo, Senhor, nós oramos. Estou evocando essa identidade, Senhor. Eu posso continuar dizendo, Pai. Posso avançar dizendo, Juiz. Eu não sei, Deus, mas nessa hora, meu irmão, minha irmã está orando a Ti. Talvez a frase seja curtinha. Pai, me ajuda, me socorre. Me dá o pão de hoje, é o pão de cada dia, então me dá o de hoje. Talvez alguém está dizendo assim, Deus, se Tu és Senhor, governa aqui a minha vida. Ela está tão desgovernada. Eu não consigo manter o controle das finanças. Eu não consigo manter o controle lá em casa. Sou tão impetuoso, sou tão impulsivo. Vem cá, Senhor. Seja Senhor da minha vida, me governe aqui. Talvez alguém esteja orando agora, Deus, dizendo, julga minha causa. Eu estou sendo massacrado. As ofensas estão gigantescas. Eu não tenho mais estrutura de receber nenhuma mínima ofensa. Vem cá, Juiz. E de qual seja a forma que os meus irmãos e irmãs estão orando agora, eu digo, Pai, ouça as nossas orações. Como Senhor, como Juiz, mas principalmente como Pai. O olhar do Pai é um olhar que traz uma química forte, mexe conosco, nos puxa para perto de Ti. Pedro negou 3 vezes, aí ele estava bem, estava tudo, a consciência não pesou. Negou a primeira e continuou ali. Negou a segunda, continuou ali. Negou a terceira, ele continuou ali. Até que a ficha caiu, ele olhou para Jesus. E ele viu que Jesus olhava para ele. E aquela troca de olhares mexeu com Pedro. Desarmou Pedro. Trouxe ele a consciência. E ele ali naquele momento, ele se quebrantou. Chorou amargamente. Nessa hora precisamos desse olhar de pai. Desse olhar que diz assim, filho, mude. Filho, eu estou aqui. Eu estou pertinho. Oh. Essa oração, Deus me traz aqui uma revelação, uma palavra revelada. Para alguém que precisa de um abraço do Pai. Eu não posso te abraçar, eu estou vendo você. Mas Deus pode. Receba agora, sinta esse abraço agora do Pai. Antes de julgar, antes de governar, Ele é Pai. Está te abraçando agora, sinta-se abraçado. Ele está do seu futuro. Está com medo do futuro, Ele está lá já. Ele já chegou lá. E vai pegar a tua mão como um pai que é o melhor para o filho, que é o melhor futuro. E vai pegar você e vai te levando. Vai te levar, não tenha medo. Se você perceber, está diferente, o chão está instável. Pedro falou, eu quero andar, eu quero ir até onde está. Ele começou a andar. Até então o chão estava normal, pisando. Aí ele se deu conta que está quebrando a lei da física. Está instável, está mole o chão. Aí quando olhou da forma racional, ele começou a afundar. Na hora que ele estava afundando. Porque nós afundamos quando olhamos para a forma racional, não espiritual. O lado racional sempre vai nos ver afundando. Mas naquele momento, e é nesse momento, e é dentro dessa palavra revelada para você, nesse momento, o Pai segura na tua mão, te traz à tona novamente, te abraça, alivia a sua dor, te recompõe, te reposiciona, realinha os pensamentos, traz um novo fôlego, oxigena seu ser interior, traz paz que o mundo não dá, traz uma alegria indescritível, traz vida, sopra fôlego de vida. Então com o fôlego vem esperança, com a esperança vem novas expectativas, com as novas expectativas, mais do que ver resolvidas coisas, eu vejo Deus caminhando comigo, um Deus que é Pai. Aleluia! Aleluia!
Glórias ao Pai. Glórias ao Pai. Glórias ao Pai. Aplauda o Pai. Glorifica o Pai. Manifeste alguma coisa para o Pai. Exalte o Pai. Fale algo. O Pai está aqui. Ele te vê. Ele te contempla. Ele te conhece. Aleluia. Obrigado. Papai. Paizinho, nós não vamos esquecer que também Tu és Senhor e Juiz, mas o que hoje nessa manhã predomina, como predominou na oração do Pai Nosso, é o Pai, o Abba Pai, o Pai que está tirando dores, o Pai que está substituindo veste de cinzas com veste de louvores, está substituindo aquele que tira do monturo e coloca em lugar de honra. O abençoador está aqui. O abençoador está aqui. O abençoador te abençoa e te guarda em nome de Jesus.